Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E a piada do dia é: você sabe o que Rita Lee diria a Sérgio Moro após a cassação de Deltan Dallagnol? Agora só falta você. A piada é de autoria do Reinaldo Azevedo e ilustra bem a situação neste momento do país em que os artífices do golpe de 2018 estão todos rumando para o cadafalso, entre aspas, evidentemente. E o fato é que começou com Dallagnol, o próximo será Moro e o terceiro será Bolsonaro. São os três cúmplices de uma quadrilha que praticamente esmagou a democracia brasileira e que agora estão vendo a casa deles cair passo a passo, tijolo por tijolo. O poder da Lava Jato, que é o caso de que nos ocupamos neste momento, o poder da Lava Jato era tão discricionário que um juiz de primeira instância de uma paróquia cassou a decisão de um desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Rogério Favretto, que naquele 2018 deu um habeas corpus para o então preso presidente Lula, pela única e simples razão de que ele havia sido julgado e condenado por um foro incompetente, ou seja, em Curitiba, quando ele deveria ser julgado em São Paulo, porque os fatos ocorreram aqui, os fatos dos quais ele era acusado, o caso do triplex, ocorreram em São Paulo, e também pela única e simples razão de que o Lula reside em São Paulo. E essa decisão de incompetência do foro onde Lula foi julgado, ela acabou prevalecendo depois que o Moro foi considerado suspeito pelo STF, ou melhor, aconteceu antes, porque o Edson Fachin, ministro do STF, que foi aliado da Lava Jato durante quase todo o tempo em que essa força-tarefa liderada por Moro e Dallagnol imperou, o Fachin ele vinha inclusive descumprindo a lei e recusando anular os processos de Lula por foro incompetente em Curitiba. Quando o Moro foi considerado, estava para ser julgado pelo STF e para ser considerado suspeito para julgar Lula, o Fachin, para tentar impedir a condenação, entre aspas, de Moro pelo STF, anulou todos os processos e condenações de Lula justamente por incompetência de Curitiba para julgá-lo, e uma coisa que ele havia recusado, um pedido que ele havia recusado várias vezes e acabou adotando. E também aí o caso do Moro, que anulou a decisão do Rogério Favretto. Imaginem que ele estava, o habeas corpus concedido pelo desembargador Rogério Favretto ocorreu durante as férias de Moro, ele estava em Portugal e, sendo um juiz de primeira instância, ele conseguiu anular uma medida do desembargador. Depois o relator da Lava Jato no TRF4 foi na mesma direção que o Moro, mas o Moro se antecipou e mandou a PF não soltar o Lula, como havia determinado a Justiça Federal em segunda instância. E, na verdade, o Moro
segundo o próprio Favretto, ele tinha virado uma figura mitológica acima do bem e do mal, um juiz de primeira instância que tomava decisões como se fosse um ministro do STF e ninguém falava nada. Mas tudo isso começou a acabar. Porém, antes, o Rogério Favretto chegou a ser julgado por ter dado, julgado no TRF4, pelo STF, ele chegou a ser julgado por dar o habeas corpus para o Lula. Abriram uma ação contra ele. Ele não era relator do caso e durante o plantão mandou soltar o ex-presidente porque era atribuição dele como desembargador. Foi julgado por isso, tal era o poder da Lava Jato. E agora as coisas começaram a mudar. Para que você tenha ideia, o Dallagnol ele foi cassado por unanimidade pelo TSE em 1 minuto. A votação foi unânime, demorou 1 minuto, ninguém quis fazer consideração nenhuma. Cassado, 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 cassado e cassado. Ele foi cassado justamente porque o quadro dele se enquadrava perfeitamente na lei da ficha limpa. E o Moro diz que ficou estarrecido com a decisão. A mulher do Moro também diz que o país perdeu, o Paraná perdeu com a cassação do Dallagnol, não é? E eles estão esperneando, minha amiga, meu amigo, porque eles sabem que, como diz a brincadeira do Reinaldo Azevedo, agora só falta o Moro e ele tem uma perspectiva de cassação de seu mandato também muito grande e talvez até maior que a de Dallagnol, por uma simples razão. O Dallagnol e o Moro, eles são pessoas não gratas na cúpula do judiciário, no TSE, no STF, que tem vários ministros atuando no TSE, por razões que a gente vai ver agora. E aí vários analistas estão dizendo que, inclusive a classe política, que a decisão de cassar o Dallagnol, ela reflete o que espera o Moro com toda certeza. A cassação do Dallagnol é um sinal para Sérgio Moro. E a aposta em Brasília é que o Moro vai ter o seu mandato cassado e os especialistas dizem que a decisão que cassou o Dallagnol é perfeita juridicamente porque ele renunciou ao cargo de procurador da República para não ser cassado, porque ele estava sendo julgado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e a tendência é que ele fosse condenado. Então, para escapar de processos no CNMP, ele renunciou, mas isso não foi permitido, o processo dele chegou ao fim e ele foi punido com a aposentadoria. E tudo isso acontece basicamente por uma simples razão. Tanto Moro quanto Dallagnol, nas conversas da Vaza Jato, conspiravam contra ministros do STF. 2 deles, inclusive, eram citados com muito mais frequência, que eram o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, que agora pilotam um processo contra o Sérgio Moro por tê-lo acusado de venda de sentenças. Então a situação do Moro no STF é tão ruim ou até pior que a de Dallagnol. E o fato é um só, é que o STF e o TSE realmente perpetraram uma vingança contra Dallagnol, mas gostosamente amparados pela lei, porque juristas e deputados dizem que a decisão é perfeita, a decisão é juridicamente perfeita. E, inclusive, a aposta em Brasília é que o Moro também terá o mandato cassado. Nós vamos entender por que
agora nas matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo aqui. Então vamos lá. Você veja aqui os absurdos, não é? O Moro descumpriu a ordem de soltura de Lula quando o Favreto deu a decisão. Logo após o desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, determinar a soltura em decisão liminar, o Moro expediu despacho afirmando que Favreto não tinha competência para autorizar que o ex-presidente fosse solto. Veja bem, um juiz de primeira instância decidiu a competência de um desembargador, não é? O Moro, segundo Favreto, fez isso porque ele tinha virado uma figura mitológica acima do bem e do mal. Ele tinha um poder discricionário e ele perdeu esse poder e ainda não se acostumou a isso, nem ele nem o Dallagnol. O inquérito contra o desembargador que deu habeas corpus a Lula chegou ao STF, ele foi absolvido, evidentemente, mas ele chegou a ser denunciado e processado por ter ousado, dentro das suas atribuições, conceder o habeas corpus para o Lula. E o TSE cassou o mandato do Dallagnol, como eu disse, por unanimidade em votação que durou menos de 1 minuto, foi muito forte. E o Moro começou a espernear, disse que ficou estarrecido, e ele disse que a política perdeu, já a mulher dele disse que o Paraná perdeu, o país perdeu, com a cassação de um sujeito que, na verdade, desmoralizou o Ministério Público e o outro desmoralizou a magistratura. E a cassação do Dallagnol está de acordo com a lei da ficha limpa. Inclusive o artigo da lei da ficha limpa que justifica a cassação de Moro foi inserido, foi um adendo inserido pelo hoje ministro da Justiça Flávio Dino lá em 2010, quando aprovaram a lei da ficha limpa. E ao cassar o Dallagnol, o TSE sinalizou para Moro o que vem por aí, segundo essa reportagem, essa matéria do UOL, não é? E também segundo a classe política. E a classe política diz que o caso do Moro é semelhante ao da ex-senadora Selma Arruda. Era uma ex-juíza que era chamada de Moro de Saias. E, na verdade, a decisão de cassar o mandato de Dallagnol foi vista pelos inimigos do ex-juiz como uma sinalização, porque o que aconteceu nesse caso, que acontece nesse caso do Moro, é porque ela realmente tomava decisões que não deveria tomar. O PL diz que o caso é semelhante ao da ex-senadora Selma Arruda, que teve o mandato cassado em 2020 por gastos sem a devida contabilização. E o Moro usou dinheiro na campanha dele que não foi informado ao TSE. E o processo, inclusive, é do PL, que tinha um candidato a senador competitivo no Paraná e perdeu para o Moro. E a Lava Jato em Curitiba, como eu disse, queria prender Gilmar Toffoli. Isso foi denunciado pelo hacker Walter Delgatti Neto em entrevista à CNN lá em 2020. Não é? E então o STF não esquece disso e aí entra em campo o que os franceses chamam de esprit de corps, porque é realmente o espírito de corpo do STF que entra, e da cúpula do judiciário, que entra em campo nesse momento. Então a gente pode prever aqui nos próximos meses, muito provavelmente, segundo os analistas, até o fim do ano, o Brasil se livre de mais um dos 3 bandidos que quase eliminaram a democracia brasileira a partir de 2018, com a prisão de Lula
e a eleição de Bolsonaro graças a Moro e a Dallagnol. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.